O milagre que mudou a vida de José. José era um homem de 42 anos, pai de 3 filhos, que trabalhava como mecânico em uma pequena oficina na periferia de São Paulo. Sua vida sempre havia sido de luta, mas nada o havia preparado para o que viria em 2018. Foi quando sua filha mais nova, Sofia, então com 9 anos, começou a apresentar sintomas estranhos, dores de cabeça constantes, tonturas e, pouco tempo depois, a perda parcial da visão. Os médicos diagnosticaram um tumor cerebral agressivo. As palavras do neurocirurgião ecoaram em sua mente como um martelo: Senhor José, a cirurgia é arriscada, e mesmo que dê certo, não há garantia de que ela recuperará a visão ou a mobilidade. Prepare-se para o pior. José e sua esposa, Maria, choraram abraçados no corredor do hospital. Como explicar para os outros 2 filhos que a irmã poderia não voltar para casa? Como pagar as contas do tratamento se as economias já estavam se esgotando? A desesperança começou a sufocá-lo. Foi então que, em um domingo de manhã, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do bairro, José ouviu algo que o fez parar. Era um canto suave, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Seguiu o som até uma pequena sala alugada, com uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Curioso, aproximou-se e espiou pela porta entreaberta. Dentro, viu um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos modestos e lenços na cabeça. Um ancião, de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião. Não havia altares chamativos, nem palmas, nem shows. Apenas hinos cantados com devoção, orações fervorosas e um silêncio respeitoso quando a palavra de Deus era lida. José não era um homem religioso. Havia anos que não pisava em uma igreja. Mas algo naquele lugar o atraiu. Talvez fosse a paz que parecia envolver aquelas pessoas. Talvez fosse a esperança que, mesmo sem entender, ele sentiu no ar. Quando o culto terminou, um irmão se aproximou com um sorriso gentil. O senhor é novo por aqui? Gostaria de entrar? José hesitou, mas acabou aceitando. Sentou-se no último banco, envergonhado por sua roupa de trabalho suja de graxa. Ninguém o julgou. Ao contrário, vários irmãos cumprimentaram-no com um aperto de mão firme e olhares sinceros. Naquela noite, José voltou para casa com um peso a menos no coração. Não sabia explicar, mas sentirá uma estranha tranquilidade. No domingo seguinte, voltou. E no outro também. Dessa vez, levou Maria. Os irmãos oraram por eles com lágrimas nos olhos, impuseram as mãos sobre José e sua esposa, pedindo a Deus por Sofia. Irmão José, disse o ancião após a oração, Deus ouve o clamor dos que confiam nele. Não desanime. A fé não é a certeza de que tudo será como queremos, mas a confiança de que Deus sabe o que é melhor. As semanas passaram. Sofia foi submetida à cirurgia, e os médicos conseguiram remover parte do tumor, mas avisaram: a visão dela não voltará. E há risco de o tumor crescer novamente. José chorou mais uma vez, mas dessa vez, não sozinho. Os irmãos da congregação o abraçaram, oraram com ele e o lembraram: Deus é maior que qualquer diagnóstico. Então, algo inesperado aconteceu. 3 meses depois da cirurgia, Sofia começou a enxergar vultos. Primeiro, apenas sombras. Depois, formas borradas. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não é possível, disseram. Mas era. Pouco a pouco, a visão da menina foi se restaurando. Exames mostravam que o tumor havia regredido de forma inexplicável. No domingo seguinte ao último exame, José levou Sofia à igreja. Quando o ancião pediu testemunhos, ele se levantou, tremendo. Com voz embargada, contou tudo o que havia passado. Ao final, segurou a mão da filha e disse: Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer a Deus e a vocês. Quando tudo parecia perdido, Ele me trouxe até aqui. Aprendi que a fé não é só pedir, é confiar. Mesmo quando não vemos a saída, Deus está trabalhando. A congregação cantou o hino A Deus é Fiel com lágrimas nos olhos. Não havia gritos, nem espetáculo. Apenas corações gratos e uma certeza: Deus havia ouvido as orações daqueles que, em humildade, buscaram seu rosto. Anos depois, José e sua família continuam na congregação cristã no Brasil.
Ele foi batizado nas águas, e Sofia, agora uma adolescente saudável, canta nos corais infantis. Toda primeira domingo do mês, quando participam da Santa Ceia, José lembra daqueles dias difíceis e agradece. Não pela cura apenas, mas pela lição, que a verdadeira riqueza não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus em meio a eles. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações sinceras e a simplicidade de um povo que serve a Deus sem alarde, mais uma história de fé se escreveu. Não para engrandecer homens, mas para mostrar que, onde há corações humildes e mãos unidas em oração, Deus age. Sempre. A vida de José e Sofia seguiu em paz, mas Deus ainda tinha mais para mostrar àquela família. Um dia, durante um culto de oração, um irmão mais velho da congregação, conhecido por sua vida de consagração, aproximou-se de José com um sorriso sereno. Irmão, o Senhor me colocou no coração para lhe dizer algo, falou baixinho, como quem compartilha um segredo sagrado. A batalha que vocês venceram não foi só pela saúde de Sofia. Foi para que, através dela, outras famílias encontrassem força. José ouviu aquelas palavras e sentiu o coração arder. Não entendia bem o que aquilo significava, mas guardou no peito, como quem guarda uma semente que ainda vai brotar. Pouco tempo depois, uma irmã da igreja, chamada Maria, procurou José após o culto. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Meu filho, Pedro, está com a mesma doença que a Sofia teve, confessou, com a voz trêmula. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Mas eu me lembrei de como Deus curou a sua menina, e vim pedir que você orasse por nós. José abraçou aquela mãe desesperada e, sem hesitar, levou-a até o altar. Ali, de joelhos, ele orou com a mesma fé simples que aprendeu nos dias mais escuros. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, mas um clamor sincero: Senhor, o mesmo Deus que curou Sofia é o Deus que pode curar Pedro. Não olhe para a nossa fraqueza, mas para a tua misericórdia. Dias se passaram, e a notícia se espalhou pela congregação. Pedro, o menino que os médicos haviam desistido, começou a apresentar melhora inexplicável. Os exames, que antes mostravam um quadro sem esperança, agora confundiam os profissionais. Não há explicação médica para isso, disse um deles, coçando a cabeça. Mas José e Maria sabiam. Era o mesmo Deus agindo novamente. A história de Pedro se juntou à de Sofia, e aquelas duas famílias, que antes mal se cumprimentavam nos cultos, agora se abraçavam como irmãos de sangue. A igreja inteira se encheu de alegria, e muitos que antes vinham aos cultos por obrigação começaram a vir com fé renovada. Até mesmo alguns que haviam se afastado voltaram, tocados pelos testemunhos que não podiam ser explicados apenas pela sorte. Certo domingo, durante o culto de doutrina, o irmão que presidia fez uma pausa no sermão e olhou para a congregação. Irmãos, nós não estamos aqui por acaso, disse, com a voz firme. Deus tem usado esta igreja para mostrar que Ele ainda faz milagres. Não milagres para engrandecer homens, mas para fortalecer a fé dos seus filhos. Então, apontou para José e Sofia, sentados ao lado de Maria e Pedro. Essas crianças são provas vivas de que, quando nos humilhamos e buscamos a Deus de todo o coração, Ele ouve. Não é força nossa, não é mérito nosso, é graça. Graça pura. Sofia, agora com 13 anos, ouvia aquelas palavras e sentia uma emoção que não conseguia explicar. Ela se lembrava pouco dos dias no hospital, mas carregava no coração uma certeza que nenhuma dúvida podia abalar: Deus a havia poupado por um motivo. Talvez para que, um dia, ela também pudesse estender a mão a alguém que estivesse sofrendo, assim como seu pai fizera por Pedro. E foi justamente o que aconteceu. Alguns meses depois, durante uma visita a um asilo organizado pela mocidade da igreja, Sofia conheceu Dona Ana, uma senhora idosa que vivia amargurada pela solidão e por uma doença que a deixava acamada há anos. Enquanto as outras jovens cantavam hinos, Sofia sentou-se ao lado da cama da velhinha e, com a simplicidade de quem já havia vivido seu próprio milagre, começou a falar de Deus. Dona Ana, o Senhor não esqueceu da senhora, disse, segurando a mão enrugada da idosa. Assim como Ele me curou quando eu era pequena, Ele pode dar forças à senhora também. Não sei se vai ser curando o corpo, mas sei que Ele pode curar a sua alma. Dona Ana olhou para aquela menina com olhos cheios de lágrimas. Você é muito nova para entender a dor, murmurou. Mas Sofia apenas sorriu e respondeu, eu sei o que é sofrer, sim. Mas também sei o que é ser abraçada por Deus no meio do sofrimento. Isso faz toda a diferença.
Naquele dia, Dona Ana não levantou da cama, mas algo dentro dela se levantou. Uma esperança que parecia morta voltou a respirar. E quando as irmãs da igreja voltaram na semana seguinte, encontraram Dona Ana sentada na cadeira, com um sorriso no rosto. Elas oraram por mim, contou aos funcionários do asilo, e eu senti uma paz que não sentia há anos. Os milagres na vida daquela congregação não pararam por aí. Cada testemunho levava a outro, cada oração respondida fortalecia a fé de mais alguém. José, que antes era um homem quieto e reservado, agora se via incentivando outros pais que passavam por provações. Não desista, irmão, dizia, com a voz grossa de emoção. Deus não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria conosco. E isso basta. E assim, entre as paredes simples da congregação cristã no Brasil, onde não há holofotes nem palcos, mas apenas corações sinceros buscando a Deus, a história de José, Sofia, Pedro e Dona Ana se tornou mais um fio no grande tapeçaria de milagres que só a fé pode tecer. Não eram curas barulhentas ou espetáculos, mas a mão silenciosa de Deus trabalhando onde menos se esperava, nos corações quebrantados, nas orações murmuradas, nas lágrimas derramadas em secreto. Porque, no final das contas, os maiores milagres não são aqueles que mudam as circunstâncias, mas aqueles que mudam as pessoas. E ali, naquela igreja humilde, Deus estava fazendo exatamente isso, transformando dor em esperança, medo em fé, e provações em testemunhos que ecoariam por gerações. Naquela mesma semana, enquanto a família ainda absorvia a paz que só o Senhor pode dar, um detalhe pequeno, mas poderoso, chamou a atenção de todos. Pedro, o filho mais novo, que desde pequeno tinha um problema de fala e dificuldade para pronunciar algumas palavras, começou a cantar os hinos com uma clareza que deixou até os irmãos mais antigos emocionados. Não foi de repente, como um raio, mas como um broto que rompe a terra depois da chuva, devagar, firme, impossível de ignorar. Dona Ana, que tantos anos havia orado por aquele menino, segurou o rosto dele entre as mãos depois do culto e perguntou, com os olhos cheios d'água: "Meu filho, foi Deus que te ensinou a cantar assim?" Pedro, com a simplicidade das crianças, apenas sorriu e respondeu: "Mãe, eu só abri a boca e saiu." E saía mesmo. Cada palavra, cada nota, como se nunca tivesse havido qualquer dificuldade. Os irmãos que estavam por perto se entreolharam, porque sabiam, ali não era só melhora, era milagre. Mas Deus não parou por aí. José, que havia voltado ao trabalho depois de meses de desemprego, recebeu uma ligação inesperada. O patrão, um homem sério que raramente demonstrava emoção, falou com a voz embargada: "José, eu não sei o que aconteceu, mas desde que você voltou, as coisas aqui mudaram. Os clientes elogiam seu atendimento, os colegas pedem para trabalhar com você. É como se você trouxesse alguma coisa diferente." José sorriu, porque sabia muito bem o que era, a paz que só vem de quem confia em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto isso, Sofia, que havia se afastado da igreja por tanto tempo, começou a sentir um chamado no coração. Não era uma voz alta, mas uma certeza quietinha, como um sopro: "Volte. Ajude." Ela não tinha formação, não tinha experiência, mas tinha algo mais importante: disposição. Começou a visitar as irmãs doentes, levar uma sopa, ler um salmo, orar juntas. E foi assim, sem planejar, que ela descobriu seu dom: consolar quem estava passando pelo que ela já havia passado. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um comentário que pareceu dirigido especialmente àquela família: "Às vezes, nós pedimos a Deus que mude as coisas à nossa volta, mas Ele quer mudar a nós por dentro. Porque quando Ele nos transforma, tudo ao nosso redor também muda." Dona Ana segurou a mão do marido, e os dois entenderam: o milagre não era só o que eles viam, era o que estavam se tornando. E assim, passo a passo, a família foi descobrindo que a fé não é só para os momentos de crise, mas para cada dia. Não é só para pedir, mas para agradecer. Não é só para receber, mas para servir. E o que começou como uma oração desesperada numa noite de angústia se tornou uma vida inteira de testemunho. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nas grandes histórias, mas nas pequenas mudanças que só quem está perto consegue ver. No sorriso de uma criança que agora canta sem medo. No abraço de um marido que voltou a acreditar. Na mão estendida de uma mulher que aprendeu que a dor pode se transformar em bálsamo para outros. E Deus, que nunca falha, continuou escrevendo sua história de amor através deles.
Não com trovões, mas com fidelidade. Não com espetáculo, mas com verdade. Porque no final, o maior milagre não é o que ele faz por nós, mas o que ele faz em nós. E foi assim que, anos depois daquela noite de lágrimas e súplicas, a irmã Maria se viu de volta à mesma igreja, mas com um coração completamente diferente. Desta vez, não era o desespero que a trazia, mas a gratidão. E não estava sozinha. Ao seu lado, seguiam 3 jovens que, se não fosse a intervenção divina, talvez nunca tivessem conhecido o caminho da salvação. O mais velho deles, Lucas, havia sido um adolescente rebelde, envolvido com más companhias e vícios que o afastavam da família. Sua mãe, uma irmã fiel da congregação, orava por ele todas as noites, muitas vezes chorando aos pés do altar. Até que, numa reunião de jovens, um irmão mais velho se aproximou dele não com palavras de julgamento, mas com um convite sincero: vem, vamos conversar. Naquele dia, Lucas ouviu pela primeira vez que Deus não o via como um caso perdido, mas como um filho amado. E algo dentro dele quebrou. Não foi um raio, não foi um grito. Foi um silêncio que encheu sua alma de paz. Hoje, ele é um dos que estendem a mão para outros jovens que, como ele, pensam não ter mais jeito. Ao lado de Lucas, caminhava Ana, uma moça que carregava as marcas de um passado de abuso e solidão. Ela chegou à igreja arrastada por uma prima, com o coração fechado e os olhos baixos. Mas ali, entre os cânticos e as orações, ela começou a sentir algo que não conhecia: o perdão. Não o perdão fácil, que ignora a dor, mas aquele que cura, que transforma a vergonha em força. As irmãs a envolveram com carinho, sem pressa, sem forçar. E aos poucos, Ana aprendeu que Deus não a via como vítima, mas como uma guerreira. Hoje, ela lidera um grupo de apoio a mulheres que, como ela, precisam ouvir que ainda há esperança. E então estava Pedro, o menor dos 3. Um garoto que, desde pequeno, lutava contra uma doença que os médicos diziam não ter cura. Sua família já havia esgotado todas as opções, até que uma irmã da igreja, movida por uma fé simples, disse: vamos orar. Não foi uma só oração. Foram muitas. Noites inteiras, jejuns, lágrimas. Até que, num domingo comum, durante o culto, Pedro sentiu algo diferente. Uma calor no corpo, uma leveza que não sentia há anos. Os exames que vieram depois confirmaram: a doença havia regressado. Os médicos não tinham explicação. Mas Pedro sabia. E hoje, já adulto, ele serve na igreja não como um milagrado que se exibe, mas como um servo que entende que a cura não foi só para ele, mas para que muitos crescem. Quando a irmã Maria olhava para aqueles 3, via o reflexo da própria história. Porque ela também havia sido uma alma ferida, um coração quebrado que Deus reconstruiu com paciência. E agora, toda vez que o coro entoava grande é o Senhor e digno de ser louvado, ela não pensava apenas nas bênçãos recebidas, mas nas vidas que, por meio dela, haviam encontrado o mesmo amor que a salvou. Na congregação, não há milagres baratos. Não há curas que não deixam marcas, nem transformações que não exigem entrega. Mas há uma certeza que ecoa em cada testemunho: Deus não muda as coisas só para nos fazer felizes. Ele as muda para nos fazer melhores. Para que, como Maria, Lucas, Ana e Pedro, possamos olhar para trás e ver que cada lágrima, cada luta, cada noite de oração teve um propósito. E assim, a história continua. Não nos púlpitos famosos, nem nos livros de registros, mas nos corações que, dia após dia, escolhem acreditar. Porque na CCB, o milagre não é um evento. É um estilo de vida. Uma fé que não se cansa de semear, mesmo quando a colheita demora. Uma igreja que não se contenta em ver vidas mudadas, mas se dedica a mudá-las: uma oração, um abraço, um eu estou aqui de cada vez. E Deus, que tudo vê, sorri. Porque sabe que, enquanto houver alguém disposto a ajoelhar e dizer creio, ele terá onde escrever suas maiores histórias. A vida de Maria e Lucas não ficou fácil depois daquele dia. As contas ainda apertavam, as noites de sono seguiram curtas, e os desafios não sumiram como mágica. Mas algo tinha mudado dentro deles. Não era mais o medo que os acordava de madrugada, mas uma certeza quieta, como uma chama que não se apaga. A mesma que Ana e Pedro sentiram quando, meses depois, o médico olhou para os exames da menina e balançou a cabeça, incrédulo: não tem explicação. O tumor desapareceu.
Pedro segurou a mão da esposa e chorou. Não foram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Porque eles sabiam que aquele milagre não era só para a filha deles. Era um recado de Deus: confiem em mim, mesmo quando não enxergarem o caminho. E assim, a família que antes se escondeva atrás de sorrisos forçados passou a ser a primeira a estender a mão para quem chegava quebrado na igreja. Se Deus fez por nós, pode fazer por você também, diziam, com uma convicção que só quem já viu o impossível se tornar real pode ter. Enquanto isso, no outro lado da cidade, um jovem chamado Tiago arrastava os pés até a porta da CCB. As mãos tremiam, o coração batia descompassado. Ele vinha de uma noite em claro, depois de mais uma briga em casa, mais uma ameaça de desistir da vida. Última chance, murmurou para si mesmo, lembrando do convite de um colega de trabalho: lá eles oram por quem precisa. De verdade. Tiago não acreditava em milagres. Mas, naquele momento, não tinha mais nada a perder. Dentro do templo, o coro cantava um hino que falava de águas turbulentas e mãos que seguram. Ele se encostou na última fileira, de cabeça baixa, esperando que ninguém notasse suas lágrimas. Mas alguém notou. Um irmão de camisa social simples, que trabalhava como pedreiro durante a semana, sentou-se ao seu lado sem dizer nada. Só ficou ali, presente. Quando o culto terminou e o pastor pediu que quem precisasse de oração ficasse de pé, Tiago sentiu uma mão no seu ombro. Vem, irmão. Deus está te esperando. Ele resistiu no início. Não adianta, moço. Minha vida é um lixo. Mas o pedreiro, com calma, respondeu: a minha também foi. Até eu conhecer aquele que faz novas todas as coisas. E ali, entre soluços e palavras entrecortadas, Tiago entregou sua dor. Não houve voz do céu, nem luzes brilhantes. Só uma paz que ele não sentia há anos. E uma certeza: aquele era o começo de algo novo. Dias depois, Tiago voltou. Dessa vez, não sozinho. Trouxe a mãe, uma mulher de mãos calejadas e olheiras fundas, que há décadas carregava o peso de um casamento destruído pelo álcool. Ela entrou desconfiada, olhando para os lados como quem espera uma armadilha. Mas quando viu o filho sorrindo, algo que não via há tanto tempo, seu coração amoleceu. Naquela noite, enquanto as irmãs oravam por ela, algo dentro daquela mulher se quebrou. Não de dor, mas de alívio. Como um vaso que, ao se partir, finalmente deixa escapar o perfume que guardava dentro. E assim, como gotas que formam um rio, as histórias se multiplicavam. O desempregado que encontrou trabalho no dia seguinte à oração. A jovem que, depois de anos de depressão, acordou com uma vontade inexplicável de viver. O casal que, à beira do divórcio, reencontrou o amor em um abraço durante o culto. Nada disso saía nos jornais. Não virava manchete. Mas era real. Tanto quanto o pão que se parte na Santa Ceia, tanto quanto o perdão que se recebe depois de uma confissão sincera. Porque na CCB, o milagre não é só a cura do corpo ou a resolução dos problemas. É a transformação que vem quando alguém, finalmente, entende que não está sozinho. Que há uma família que não desiste, um Deus que não dorme, e uma esperança que não se apaga. É o sorvete compartilhado depois do culto, a visita no hospital quando ninguém mais lembra, o eu te amo dito sem medo. E Deus continua escrevendo. Em cada caderno de anotações de um obreiro, em cada bilhete de oração dobrado no bolso, em cada lágrima enxugada com um lenço emprestado. Porque ele sabe que, enquanto houver corações dispostos a acreditar, mesmo que seja só um pouquinho, haverá espaço para seus milagres. E a CCB, com suas portas sempre abertas e seus braços sempre estendidos, segue sendo esse lugar. Não um edifício de paredes frias, mas um lar onde a fé se torna vida. E a história não acaba aqui. Ela continua em você. Na sua oração de madrugada, na sua escolha de perdoar, na sua coragem de voltar a tentar. Porque o maior milagre não está só em ver Deus agir. Está em se deixar transformar por Ele, dia após dia, até que um dia você olhe para trás e perceba: a vida que você tem hoje é a resposta a uma oração que nem sabia que tinha feito. O milagre completo. Era uma sexta-feira à noite quando o irmão João, o obreiro que guardava os bilhetes de oração, abriu as mãos e viu o impossível. Entre os papéis amassados, um deles brilhava como se fosse tecido de luz. Era o pedido de Dona Maria, a viúva que há meses pedia por seu filho desaparecido.
No verso, uma data, hoje. Correu até a porta da igreja e, antes que pudesse chamar alguém, um carro parou em frente. Um jovem, magro e com olhos cansados, desceu cambaleando. Mãe, murmurou, enquanto ela, que chegava atrás do obreiro, o abraçou como se o tempo não tivesse passado. Não houve trombetas, nem voz do céu. Só o silêncio sagrado daqueles que sabem, Deus ouviu. Reflexão final. Os milagres não são sempre espetáculos e, muitas vezes, são sinais discretos de que Ele está conosco. Aquele filho voltou não por acaso, mas porque alguém persistiu em orar, mesmo quando a esperança era um fio. A CCB não é um lugar de respostas mágicas, mas de corações que se recusam a desistir. O verdadeiro milagre? Ver que, no meio do caos, Deus escreve histórias de restauração e nós somos suas mãos, seu abraço, sua voz que diz, continue. Eu estou aqui. Lição de vida. A fé não é esperar pelo milagre, é ser o milagre. Quando você ora por alguém, estende a mão, ou simplesmente escolhe amar apesar da dor, está abrindo caminho para Deus agir. Olhe ao redor, sua vida já é uma resposta. Agora, pergunte: que oração eu posso ser para o mundo hoje?